beleza? E deixa eu só passar. E esse é o cronograma de hoje. Eu vou contar o tempo que estava determinado para cada uma. Não me preocupa com se as horas para trazer. E a gente come um pouquinho do almoço nos 15 minutos. Vamos começar então com a experiência deles, contando um pouco como foi a competição. Depois o Cristiano vai apresentar para a gente sobre a aeroelasticidade, que é Bom dia, meu nome é José, eu sou aluno aí da Unesp Guaratinguetá, membro do Aerotec, e vou fazer a apresentação para vocês explicando as principais diferenças entre o SAIST e o SAI Brasil. Queria começar agradecendo a Letícia e a galera da SAI por permitir a gente ter essa oportunidade hoje. Eu vou começar mostrando um vídeo sobre com fotos e vídeos de voo lá do SAIST antes de começar a apresentação mesmo. Bom, isso aí a apresentação. Então a gente vai passar por todas as áreas o cronograma da competição do SAIST, as diferenças no regulamento, na apresentação técnica, relatório, diferenças na parte da competição de voo, depois contar um pouco da nossa experiência, as principais dificuldades encontradas e no final falar um pouco dos nossos resultados. Então o objetivo da apresentação é apresentar a competição SAIST, se tiver alguém que não conheça ainda, e definir principalmente as principais diferenças entre a SAIST e a SAI Brasil. Bom, começando explicando um pouco sobre o SAIST, a primeira competição de aerodesign ocorreu em 1986 no Kansas, e a partir de então ela vem ocorrendo anualmente. A maior que já ocorreu foi em 2014, em Lakeland. Foram 75 equipes que participaram, e aí a gente já consegue perceber uma grande diferença
que aqui no Brasil tem uma participação muito maior do que lá. Aqui ano passado a gente chegou a cerca de 90 equipes, 92 equipes, e lá a maior competição comportou apenas 75. Então lá é uma competição menor. Então falando do cronograma, as inscrições para o SAIST elas iam de 5 de outubro a 1º de dezembro, mas as equipes brasileiras só podem se inscrever lá tendo conseguido o primeiro e segundo lugar na classe regular e o primeiro lugar nas classes micro e advanced. Então, após começar a competição aqui no dia 29 de outubro, terminando no dia 1º, a gente ficou sabendo que tinha conseguido a vaga e a própria SAI faz a inscrição para a gente. A entrega do relatório é a primeira data importante no cronograma, que acontece no dia 25 de janeiro. Então, é um pouco menos de 3 meses para você fazer todo o relatório, todos os ensaios e testes necessários. A competição ocorreu entre o dia 11 e o dia 13 de março de 2016. Então foram só 3 dias, um dia a menos do que aqui no Brasil, que são 4. Quanto às regras gerais, a aeronave, assim como no Brasil, só pode ter asa fixa, não é permitida nem asa rotatória, nem aeronaves mais leves que o ar. A aeronave tem que ser identificada, não só o nome da universidade, da equipe, que nem aqui no Brasil, porém tem que ter a identificação do endereço da onde a equipe está sediada. Tem que ter um papel colado na aeronave com essa informação. O CG tem que estar identificado. Também existe um peso máximo de decolagem de 55 libras, dá cerca de 24 quilos, que nem aqui no Brasil. A aeronave não pode ser quão pesada a equipe deseje. É obrigatório utilizar spinners na frente do motor e da hélice. Para todas as classes tem que usar o spinner ou algo similar por questão de segurança. Os materiais proibidos. A aeronave só pode ser construída com madeira, não pode ser utilizada nenhum compósito, não pode ter fibra de carbono, fibra de vidro, etc. Por fim, tudo que você levar, além da aeronave principal, é considerado peças reservas, desde um aileron extra até uma outra aeronave inteira, é considerado como peça reserva. E não pode ser feita nenhuma alteração após o primeiro voo. Na questão do voo, a gente tem que nem aqui no Brasil uma tentativa, você tem um tempo máximo dentro da pista para conseguir fazer a sua aeronave decolar. A aeronave tem que voltar intacta, senão o voo é invalidado. Diferente daqui, tem que seguir certas manobras e certos circuitos, vai ser um pouco mais explicitado na hora que eu for comentar sobre a competição de voo mesmo. O tempo limite de tentativas, como já foi dito. Requisitos de distância é apenas para decolagem, que era setado em 200 pés. Para pouso não tinha, para nenhuma, tinha sim, era a pista inteira, mas não tinha que nem aqui uma bonificação após se pousar em menos de 120 ou 150 metros, por exemplo. O briefing ocorria aqui entre os capitães e pilotos e organizadora, que nem ocorre aqui no Brasil, e as regras do local de voo eram ditas nesse briefing e vão ser seguidas assim preterivelmente. Quanto ao regulamento, começando pelas restrições geométricas, na classe regular, era um somatório de medidas, comprimento mais altura mais envergadura, tinha que ser menor do que 175 polegadas, cerca de 4,5 metros, 4 metros e pouquinho. A Advanced não havia nenhuma restrição geométrica, era apenas restrição no motor, e a micro tinha que caber num cilindro com base fixa, mas a altura era definida pela equipe, e a pontuação levava em conta essa altura do cilindro feito. Então, para a micro, o motor era elétrico, com a bateria também regulamentada. A regular também motor elétrico, diferente daqui que a regular é motor a combustão. A bateria também era dita, ela tinha que ter uma mínima potência. E você tinha que ter um limitador de potência, senão podia só aeronave voar com mais de 1 kW. Para Advanced, como eu disse, a única restrição era o motor de combustão interna. A câmara de combustão não podia ser maior do que 46 polegadas cúbicas, podia ter quantos motores quisesse, contanto que não passasse dessa medida. Também tinha que ter um sistema de aquisição de dados na aeronave e um sistema para alijar a carga, que é muito similar ao que está sendo da Micro agora em 2016. Também tinha um alijamento de carga na Advanced e uma entrega de vídeo de voo. A única classe que tinha que entregar obrigatoriamente o vídeo de voo antes da competição era a classe Advanced. O compartimento de carga também era restrito, ele tinha que ser completamente vedado, não podia ter contato nenhum com o ar. Para micro e para regular eles seguiam essas medidas aqui, de 10 polegadas por 4 e de 5 polegadas por 1,5, e tinha que ser exatamente desse tamanho. Esse não era um tamanho mínimo, mas era o tamanho exato,
que os compartimentos de carga tinham que ter. E a Advanced só tinha que ter a carga estática e a carga dinâmica, não tinha nenhuma restrição. Aqui uma foto de um avião micro da ES, um avião da Advanced, o avião do ITA, e por fim a nossa aeronave aqui na regular. Dá para perceber que tinha uma grande diferença de tamanho mesmo. Aqui às vezes os aviões da micro são um pouco grandes, lá no ICE eles eram realmente muito pequenos todos, e o da Advanced eram muito grandes mesmo. Era uma diferença muito grande entre as três classes em questão de tamanho. Falando sobre a pontuação, né? No geral, a micro você tinha que fazer uma demonstração de montagem, o avião era desmontado, você tinha que montar ele na hora. A pontuação de voo era feita só pela fração da carga paga, era a carga levada dividida pelo peso total da aeronave, mais somando a apresentação técnica e o relatório. A pontuação da regular consistia apenas no peso carregado, era um somatório de cada carga que era levada em cada voo, mais a apresentação técnica e o relatório. E na Advanced era a carga estática levada, a acuracidade no alijamento dessa carga, a apresentação técnica e o relatório. A forma de obter a pontuação no IST ela é muito mais simples do que a forma que é calculada a pontuação aqui no SAI Brasil. As penalizações, de forma geral, era a marcação do CG. Se o CG não estivesse marcado ou estivesse marcado incorretamente, havia uma penalização de 5 a 6 pontos. O número de páginas do relatório que não podia ser excedido, o tempo de apresentação que não podia ser excedido, voar fora do limite da pista, que era dito no briefing, qual era o limite que você podia ir ou não com o seu avião. O flyer do avião tinha que ser entregue no flyer do avião com as informações. Se ele não fosse entregue, gerava penalização. E qualquer mudança no projeto após a entrega do relatório também gerava penalização. Especificamente para micro, se não fossem entregues as instruções de montagem para os juízes, era penalizado. E para regular, se não fosse entregue o gráfico de carga paga e não fosse feita a carga e a descarga da aeronave durante a apresentação, também gerava penalização. Quanto à apresentação técnica, a primeira grande diferença é que antes dela acontecer, a gente recebia uma tabela que indicava todos os itens avaliados. Isso é muito legal, porque dá para a gente preparar a apresentação muito mais especificamente do que é esperado. Os principais itens avaliados, no caso, é o conteúdo, as análises feitas, a postura e o traje do apresentador, a fluência dele na língua inglesa, a estruturação da apresentação mesmo, os slides como são feitos, a clareza dessa apresentação, o flyer que eu tinha comentado antes, ele era entregue no dia da apresentação, e por fim a retirada de carga, que acontecia só na apresentação. Diferente do nacional, que após cada voo a gente retira a carga, no IST você carrega e descarrega a aeronave apenas na apresentação, você tem 2 minutos para fazer isso. Eu acho muito mais interessante o que acontece aqui no nacional, porque realmente poder carregar e descarregar o avião de uma forma prática é algo importante, acredito, para a indústria. E lá não tem essa necessidade. 2 minutos é muito tempo para você fazer isso, sobra. Aqui tem equipes que tiram em 5, 4 segundos, então 2 minutos é muito tempo mesmo. Aqui tem uma foto da apresentação, ela ocorre só para os juízes, não ocorre não é aberta a público, que nem aqui. E a dinâmica é feita assim, ela é feita em inglês, somente para os juízes, tem que ter a exposição do avião, que nem aqui no Nacional, são 10 minutos, a carga e a descarga, e por fim a entrega do flyer. A apresentação vale um total de 50 pontos e chega a representar 25% da nota final, então é um peso muito grande que a apresentação tem. E após isso, a gente recebe um feedback, e todas as áreas que eu comentei que eram avaliadas, os juízes dão nota de 1 a 20, além de escrever comentários sobre o que pode ser melhorado ou não na apresentação. Isso também é algo muito bom, porque é sempre ótimo ter um feedback por parte da organizadora. Quanto ao relatório, diferente daqui que o relatório é marcado em número de palavras, lá o relatório é marcado em número de páginas. Você tem um total de 28 páginas, incluindo capa, sumário, simbologia, bibliografia e todas as análises feitas. Isso foi uma dificuldade muito grande para a equipe. É uma quantidade muito pequena de páginas. Ele vale um total de 40 pontos, mais 5 pontos pela entrega dos desenhos 2D e 5 pontos pela previsão de carga paga. A micro, a Advanced tem que entregar
um esquema do sistema de aquisição de dados e a micro tem que entregar o esquema de montagem da aeronave deles. No total, a apresentação vale 50 pontos, o relatório vale 50 pontos, que é a mesma nota da apresentação. Então, o relatório e a apresentação no LIST têm o mesmo peso. Aqui no SAI Brasil, a apresentação tem um peso muito menor do que o relatório na nota final. Lá o peso deles é igual, é 1 para 1. No final, a soma de relatório mais apresentação chega a representar metade da nota total, contra cerca de 40% que é aqui no SAI Brasil. Na parte dos relatórios, uma dificuldade inicial foi a língua, o relatório tem que ser escrito em inglês técnico. Apesar da equipe ter um inglês técnico, porque muitos dos estudos são feitos em inglês, é muito mais cômodo e muito mais confortável escrever na própria língua. O tempo reduzido, aqui nós temos cerca de 5 meses desde o lançamento do regulamento, no final de janeiro, começo de fevereiro, até a entrega no final de julho. Então lá foi menos de 3 meses para a entrega do relatório. Então um tempo bem reduzido mesmo. E a principal dificuldade, como dito, é a limitação de páginas. Acaba sendo um relatório muito sucinto. O relatório aqui do SAIS é muito mais técnico, muito mais completo. Os relatórios aqui chegam a ter 120 páginas, contra 1/4 aí quase das páginas que a gente tinha para fazer. Então foi uma grande dificuldade da equipe conseguir condensar tudo que ela queria nesse pequeno número de páginas. Lá a gente não recebe um feedback do relatório. No ano passado enviaram por e-mail para as equipes e lá a gente não teve. Apesar de eles terem dito que a gente conseguiria acessar via esse site o feedback, ninguém da equipe conseguiu acessar até hoje esse feedback do relatório. O feedback do relatório é muito importante mesmo para cada ano estar melhorando o relatório e deixando a competição mais competitiva mesmo, as equipes estarem em maior pé de igualdade, ficando até mais divertido e mais difícil para cada equipe, sendo cada ano mais... Bom, a inspeção de segurança que acontece lá. Diferente daqui, a inspeção ocorre apenas uma vez, após a apresentação técnica. Você faz a apresentação e vai para a inspeção. É verificado as dimensões do avião, a posição e marcação do CG, os comandos e servos e o compartimento de carga, respeitando tudo aquilo que eu tinha dito antes, o compartimento não poder ter em contato do ar, tem que ser completamente vedado, a posição e marcação do CG tem que estar exata. Eles fazem isso tanto no avião oficial quanto nas partes reservas que você leva. Após feita essa inspeção, ela ocorre no próprio local da apresentação técnica, então você tem o tempo para acertar seu avião, depois você realmente passa pela inspeção. São 3 juízes, eles têm uma tabela gigantesca de coisas que eles inspecionam, e após passar pela inspeção, eles colocam os selinhos. Esse gambá é um símbolo da Lockheed Martin, que é uma das patrocinadoras, e esses selinhos em cada parte do avião diz que ele está inspecionado, que está pronto para voar. Falando sobre a competição de voo, e começando falando sobre a infraestrutura do local e a infraestrutura geral da competição. A competição ocorre toda no mesmo local. Então falando sobre a competição, sobre o local e alguns outros assuntos que a gente achou interessante colocar em questão de infraestrutura. Primeiro os voos, lá são menos baterias, foram 4 baterias no total. E os voos são muito rápidos, uma bateria e a outra. Elas ocorrem, assim, não dá tempo nem de você voltar direito para o hangarete, você já tem que estar levando o avião de novo para a fila. Justamente porque a inspeção é feita apenas uma vez. Então é algo muito mais dinâmico, ocorre muito mais rapidamente. Você só volta na fila, o juiz só olha se você tem todos os selinhos em todas as partes do avião e você voa, então assim, é direto, sem parar, um voo atrás do outro. A cerimônia. A cerimônia ela ocorre no próprio local da competição. Ela é muito mais simples do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil a cerimônia é muito mais legal. Todo mundo assim, só se reúne num semicírculo em volta dos organizadores e eles se anunciam do terceiro ao primeiro lugar, entregando os prêmios. Tem uma placa para primeiro, segundo e terceiro lugar, além de medalhas. Então todos os membros da equipe ganham medalhas e uma placa por equipe no final. E brindes, que nem aqui a gente ganha boné, lá também a gente ganhou uma camiseta que tinha o último avião campeão, foi algo que a gente achou muito legal. E uma garrafa de água, então também tem brindes que nem aqui, cedidos pelos patrocinadores. Bom, o local escolhido lá é horrível, de verdade, comparado com a infraestrutura que a gente tem aqui, é uma discrepância gigantesca. Aqui é tudo cimentado, e lá era um barro só, era um local todo de grama,
as condições de clima lá não eram as melhores. A competição até teve só 4 baterias por causa do vento absurdo que tinha no local. E tinha chovido uma semana inteira antes. Então, o local que eu sei parar no tênis, tudo preto. Você acabava andando assim, tendo que tomar cuidado para não cair no avião, para não derrapar na lama. Era lama pura. Tinha andaretes para todas as equipes, mas como eu disse, era tudo nesse local de grama que não parece tanto barro, mas estava muito mesmo. E tinha um andarete para cada equipe, que nem aqui, coberto pelo menos, né? Mas a lama realmente foi algo assim, muito desconfortável. Por fim, outro ponto negativo do SAIST, um ponto positivo aqui do SAI Brasil, são os pontos com tomada. Em todo andarete aqui, para cada equipe, tem uma tomada. Lá não, lá só tinha um local e todas as equipes tinham que se reunir lá, seja para ligar a balança, carregar o controle, carregar as baterias do avião. Isso aqui também foi um ponto muito negativo da competição. Agora os pontos positivos lá. Lá entregue almoço para todos os membros, era um almoço muito bom. Água, tinha água assim, para todo mundo, era garrafinha de água. Isso a gente não gosta, eu pelo menos, e a equipe concorda um pouco, que aqui na Nacional é meio chato, porque a gente tem que acabar comprando água, levando nossa própria água, não tem bebedouro, etc. Então lá, isso foi um diferencial para a gente. E lá as vendas que tinham, os locais de venda, eram apenas de pessoas voluntariadas. Então era tudo muito barato, qualquer coisa que você comprasse saía por $1, qualquer coisa mesmo. Isso foi um ponto muito positivo para a gente, porque foi muito bom. Então como funcionavam os voos lá? A classe micro, você lançava o avião com a mão, ele tinha que dar uma volta de 100 pés, que foi o que eu comentei de ter manobras e circuitos, e por fim ele pousava na grama. Era apenas isso o voo da classe micro. A classe regular, ela tinha uma distância máxima de decolagem de 200 pés, cerca de 60 metros, e ela tinha que percorrer essa mesma distância no ar antes de virar. Então, só depois de percorrer, tinha que decolar antes de 200 pés e percorrer 400 pés no total, e aí o juiz dava autorização para você fazer a manobra, para você fazer a curva. Dada essa autorização, você voava, caísse ou não, você fazia o seu circuito de voo, e depois para você virar para o pouso novamente, você também precisava da autorização do juiz. Se você não respeitasse essas autorizações, o seu voo estava invalidado. Se você fizesse a curva antes desses 400 pés, o seu voo estava invalidado, ou você tentava passar por eles novamente. Foi o que aconteceu com a gente. No nosso primeiro voo a gente pegou um vento de travessa e o avião acabou virando antes dos 400 pés. Então a gente teve que dar mais uma volta na pista, passar pela marca do juiz para ir no nosso voo ser válido. E no fim você pousa, não tinha uma distância máxima para pouso. Uma diferença da classe regular é que lá era muito inspirada na confiabilidade. Na verdade, as 3 classes, confiabilidade era o que mais contava. Se a sua aeronave caísse, se você tivesse que trocar mais de 50% dela, todos os seus pontos feitos até aquela bateria eram zerados. Diferente daqui que a gente conta as duas melhores baterias, lá é um somatório de cargas de todas as baterias. Voou com 20 libras, fez 20 pontos. Na segunda bateria levou mais 20 libras, tem um total de 40 pontos. Caiu, perdeu o avião, teve que trocar as partes, seus 40 pontos são perdidos. Então você realmente tem que construir uma aeronave mais confiável, que consiga fazer mais voos, só ela. Isso é uma diferença bem legal mesmo, porque essa confiabilidade pesa muito e pode chegar a perder o campeonato por causa dela. Você perdeu um voo, você acaba perdendo o campeonato. Porque aí tem equipes que fazem os 4 voos, as 5 baterias, e você fez 4 apenas, você acaba não conseguindo alcançar eles de forma alguma. A classe Advanced tinha os 400 pés de decolagem, que era o comprimento da pista total, e tinha que alijar a carga na zona demarcada, e a pontuação era um multiplicador de acordo com a zona que você acertasse. A carga dinâmica também só podia ser solta a partir de 100 pés do chão, então a aeronave tinha que estar a uma distância mínima antes de soltar a carga. Então, falando um pouco das experiências da equipe agora, quanto às nossas dificuldades, inicialmente falando sobre a logística, né? O avião era levado desmontado e a gente tinha que montar ele lá. E acabou sendo um quarto mesmo, um quarto super apertado, a gente acabou usando o hall do hotel, o hall do andar, na frente do elevador, e assim, era o que tinha para fazer, não tinha um local assim, específico para ajudar a gente. Então essa foi a primeira logística. E também pensar num local que não fosse tão distante da pista, nem distante de onde foi a apresentação técnica.
a gente tinha que estar num local estrategicamente posicionado para não ter que acordar tão cedo, nem correr nenhum risco. O aluguel de carro tinha que ser alugado um carro que comportasse toda a equipe, toda a aeronave e todas as ferramentas levadas. Então isso teve que ser bem pensado também. E a principal dificuldade na questão de logística foi o oversizing. As companhias aéreas não permitem que você leve qualquer tamanho dentro do seu voo, do voo da aeronave mesmo. Então teve que ser feito um pensamento para construir a asa de forma que ela respeitasse esse tamanho máximo. Algumas equipes, por exemplo, o ITA, fazendo parte da Advance de criar uma aeronave maior, acabou dividindo a asa em até 3 partes para conseguir respeitar esse oversizing. Então era uma dificuldade quem estava também na parte de projeto da aeronave, de fato. Dificuldade financeira, é uma dificuldade aí meio que geral, construção do avião, as passagens aéreas, a alimentação, a hospedagem, o aluguel do carro, então, tudo isso teve que ser pensado e esse dinheiro teve que ser levantado de uma forma ou de outra. E um calendário super apertado, como eu disse, eram menos de 3 meses para fazer testes de voo e o relatório, a gente estava em provas finais, era fim de ano, todo mundo teve que abdicar de férias, acabar assim, tinha os feriados de final de ano, família, etc. Então todo mundo foi algo muito apertado, foi uma dificuldade grande na equipe. Para vencer algumas dessas dificuldades, principalmente a dificuldade financeira, né, a gente contou primeiro com rifas e esforços pessoais, nós mesmos vimos correndo atrás do dinheiro. Nós contamos com nossos patrocinadores para nos apoiarem e principalmente nós tivemos aí na base, a maior parte do nosso dinheiro foi nosso professor, que fez o link entre a equipe e a universidade para conseguir que a universidade nos bancasse. Então o professor aí foi realmente a grande base da nossa viagem, da nossa competição. E aí, como foi dito, foram 4 meses de trabalho, apesar de prova final, apesar de férias de fim de ano, com 15 testes de voo, nós conseguimos alcançar nossos objetivos. E quais foram os objetivos que nós alcançamos? Nós conseguimos carregar a 3ª maior carga paga da competição. Em segundo lugar ficou a ESC, né, a USP de São Carlos. E em primeiro lugar ficou a Cincinnati. Nós conseguimos o primeiro lugar na apresentação oral. Como eu disse, é um peso muito grande. É 1 para 1 com o relatório, quase 25% da nota total. Então um dos grandes motivos para a gente ter conseguido o primeiro local overall foi ter conseguido aí o primeiro local na apresentação. E por fim a gente conseguiu o primeiro lugar overall na classe regular, sendo campeão lá no SAIST Aerodesign. Para concluir, eu levantei alguns dados sobre o Brasil no SAIST, né? A competição aqui no Brasil começou em 99, então nós participamos do SAIST desde os anos 2000. Nos últimos 6 anos, as equipes brasileiras conseguiram ganhar 3 vezes, em 2012, 2013 e 2016, e conseguiu ficar 2 vezes em segundo lugar, em 2011 e em 2015. Além disso, em 2014 a UIRA conseguiu ficar em 3º lugar, em 2012 a Aerofeg ficou em 3º lugar, em 2016 a ES ficou em 4º lugar. Somando com o Brasil tendo conquistado 8 títulos de campeão nas 17 competições que ele participou, 8 títulos de vice-campeão nessas competições, e 2 vezes o Brasil conseguiu conquistar tanto o primeiro quanto o segundo lugar, a gente pode ver assim que o Brasil sempre vai lá para competir pelos primeiros lugares, vai sempre lá para competir pelo pódio. Então, quando não fica entre primeiro e segundo, fica em 3º, 4º, uma diferença pequena entre os pontos. Então, lá fora, algo que a gente conseguiu reparar das outras equipes é que nós somos vistos como sinônimo de excelência, como sinônimo de fortes competidores que constroem e projetam grandes aeronaves. Então todo mundo sabe que as equipes brasileiras não estão lá só para fazer gols, estão lá para ganhar, estão lá para ir com tudo. Isso é algo muito legal de ver, esse respeito que nós conseguimos conquistar ao longo de 17 anos participando do SAIST. Somando tudo isso, a equipe foi uma grande união, era todo mundo, como eu disse, abdicando de férias, tendo que conciliar a prova final com o projeto. Então, houve uma união muito maior da equipe após a competição, a equipe se tornou muito mais unida. Os conhecimentos da equipe cresceram muito em 4 meses, a questão de um relatório mais conciso, tudo em inglês. Isso fez a equipe crescer tecnicamente muito também. E a troca de experiências lá, a troca de experiências é muito gratificante. É que nem a gente faz aqui, que a gente troca camisetas
Lá também a equipe inteira trocou camisetas com a Universidade de Cincinnati, que ficou em segundo lugar. Com outras equipes também houve troca de camiseta. Então a troca de experiência, a troca de conhecimentos lá também é muito legal, é muito grande. E essas são as principais diferenças e os aprendizados da equipe na competição de 2016. Temos de agradecer aos nossos patrocinadores, que nem eu disse, eles também foram uma grande base pelos nossos apoios, da nossa questão financeira. Agora para contar um pouco da experiência dela também, na parte da apresentação principalmente. E o ex-capitão, que foi capitão na época que a gente estava indo para o Mundial, o Luiz Felipe, para também contar um pouco para vocês da experiência deles. Depois a gente abre um pouquinho para perguntas. Obrigado. Bom, bom dia, meu nome é Luiz Felipe, eu era capitão na época do Mundial e primeiro eu queria parabenizar toda a comissão organizadora do campeonato do Nacional, porque seria uma baita discrepância entre a organização daqui e a organização de lá. Lá a gente parecia estar meio jogado, ninguém explicava direito como funcionava, a gente não sabia como que era, a inspeção. Eu acho que é pelo fato de eu estar a primeira vez, não sabia como funcionava a dinâmica lá. Então eu fiquei meio perdido lá na hora. E aqui no Brasil, na minha primeira competição, não fiquei nada perdido. Entendeu? Então lá não estava muito claro assim para mim como era a competição. A estrutura de lá, nossa, a estrutura daqui é muito melhor. E uma coisa que é legal frisar é a competitividade daqui. Aqui, o campeonato, os 15 primeiros estão disputando o primeiro lugar, sabe? E lá não, lá são os 3, 4 primeiros que estão disputando o primeiro lugar. Então, até a última bateria de voo você tem que estar com o seu avião aqui no Nacional, voando, você não sabe qual é a sua colocação. Depois da bateria você não tem como ter acesso às informações das outras equipes. Lá não. Lá você não tinha muita estratégia, você voava e todo mundo já sabia qual era o peso que você voou. E aí a equipe que voava depois era beneficiada por isso, porque sabia quanto você já voou, sua bateria, e fazia a estratégia dela a partir disso. Então, aqui esse segredo de informação, e isso causa maior competitividade entre as equipes, essa ideia de competição, rivalidade, é legal. Isso é de uma certa forma benéfico para a competição. O esquema de pontuação. Lá a pontuação é muito mais simples e aqui tem vários fatores que influenciam, né? Se você consegue validar o pouso, se você consegue retirar a carga no tempo, se você tem um avião de confiabilidade. Lá tem também a previsão de carga, mas só que é só para um voo, previsão de carga paga. Então, por exemplo, a gente colocou lá no nosso gráfico de previsão de carga 12 kg, por exemplo. E aí a gente faz o primeiro voo com 12 kg, já conseguiu a pontuação máxima, aí próximo a gente pode colocar 20 kg que não perde pontuação nenhuma, não conta nada. Então aqui não, aqui pega a bateria inteira, isso que é bacana também, a gente tem que prever realmente a maior carga. Enfim, então tem pontos positivos e negativos. Eu acho que no Brasil a gente poderia implementar essa inspeção uma vez só, acho que rodaria muito mais os pontos, né? E acho que seria isso, basicamente. Mas muito obrigado também pela organização aí do Campeonato Nacional. E como que a gente conquistou tudo isso, né? A união da equipe foi essencial, todo mundo estava meio focado por isso daí. A gente ficou de provas, ficou de férias, então a equipe, com esse curto tempo de prazo, a gente conseguiu se estruturar bem. Também com o professor dando todo o suporte financeiro aí, a faculdade conseguiu ajudar a gente também. Sem eles, também não seria nada, então queria agradecer a equipe, agradecer todo mundo aí também pela garra que a gente teve no campeonato. Agora a Maísa, eu saí da equipe, eu estou saindo da equipe e a Maísa agora virou a nova capitã, então uma grande responsabilidade para ela e ela tem
foi a nossa apresentadora lá na competição. Ela que conquistou o primeiro lugar lá da apresentação. Então ela fala um pouco mais da experiência dela, e a apresentação foi um show. Parabéns aí. Então, bom dia. Queria agradecer também, igual ao Luiz, a vocês, por toda... Realmente, aqui, em questão de organização, o Brasil dá um show em relação a lá, principalmente em relação ao lugar. Estava bem feio mesmo em relação ao barro, em relação à chuva. Meu tênis ali, pode jogar no lixo. Então, assim, era complicado sair dos andaretes que eles fizeram, levar o avião até o local de voo. Então, aqui, com certeza, a infraestrutura em si da competição é bem melhor que lá. Em relação à apresentação, eu fiz a apresentação aqui no Nacional em 2014, em 2015 e agora essa Mundial. Eu acho que no quesito de preparação é igual, mas, assim, pelo menos em questão de fazer a apresentação e treinar a apresentação, só que eu acho que lá é um pouco mais, assim, bem mais pesado, né, em relação à nota e tudo mais, porque conta muito, é 1 para 1 em relação às notas, é 50 pontos de apresentação, o relatório também vale 50. Então, pensar que a apresentação é dos 10 minutos que você está fazendo vale o peso do relatório inteiro, é muito peso. E uma coisa que a gente achou bem legal lá foi fazer a apresentação a portas fechadas. Aqui eu acho legal a experiência, que nem eu fiz 2 apresentações aqui, eu acho legal a experiência de você estar se apresentando a um certo público, porque geralmente tem bastante gente na sala além de juízes e tudo mais, mas uma coisa que a gente achou muito interessante lá foi estar a portas fechadas. Tinha 3 juízes nas bancadas, porque não restringe muito o que você vai colocar de informação no seu projeto, né? Você pode falar de tudo que está no relatório, eu não tenho problema de você falar as principais coisas que nem aqui, peso vazio, carga paga e tudo mais, então lá é bem mais tranquilo nessa relação do que colocar ou não na apresentação. E é legal porque foi uma experiência completamente diferente, aqui são 15 minutos, lá são 10. Tem que ser, eles levam que nem aquela tabela que o José mostrou, a fluência era uma coisa que estava me preocupando um pouco, que contava bastante nas notas, postura, daí a clareza da apresentação, então assim, a gente tentou treinar bastante, fazer uma apresentação bem dinâmica também, com uns vídeos, bastante efeitos e animações, para conseguir, assim, ter a melhor disposição lá na hora, e o feedback deles foi ótimo, quando a gente terminou a apresentação. A gente estava contando que ia ter por volta de 4 perguntas, eles fizeram uma pergunta só sobre uma coisa que a gente já tinha colocado, que o juiz ficou surpreso, e os outros 2 falaram que tinha sido excepcional e tudo mais, então a gente ficou super feliz. Então o feedback deles foi incrível, uma das tabelas de nota veio com todas as notas máximas, então foi bem legal, eu pelo menos nunca esperei que a gente tirasse o primeiro lugar, então foi uma experiência assim incrível. Mas em relação a essa, pelo menos o jeito que eles julgam a apresentação, não tem muita diferença em relação aos juízes de lá e de cá, né? Mas esse negócio, o que mais chamou a atenção mesmo pra gente foi o fato da apresentação lá ser a portas fechadas, é uma coisa bem legal. No geral, foi mais isso. Tá falando alguma coisa? Não, se alguém tem alguma pergunta, Eu quiser. tenho um comentário. Você sabe o que eu acho? Deixa só eu dar uma palavrinha. Meu nome foi tocar. Bom dia a todos, meu nome é Valério. Tá? Já estou na equipe já há 10 anos. Eu comecei junto com a equipe, né? Então para mim é um prazer estar vendo aí, né, toda a evolução e tudo mais. E dizer que realmente, né, ir para o Mundial já é uma satisfação, mas é um trabalho tremendo, né? Dá muito trabalho. O lado da grana é muito difícil, e é difícil também porque a ideia é não cobrar de ninguém, né? Então a ideia é conseguir levar toda a equipe, não deixar ninguém para trás, mas juntar dinheiro para tudo isso. E quando a gente foi, estava 4, o dólar estava 4, né? Não estava brincadeira, né? Mas graças a Deus aí a gente pôde mostrar aí que o trabalho valia a pena ser apoiado. Então a gente conseguiu muitos apoios, né? Então isso foi fundamental. Mas também não adianta ter o apoio se não tem foco, né? Não adianta ter... Você pode até ter o melhor avião do mundo, mas se a gente tiver aqui a competição em Dallas, não vai resolver. Mas você tem que levar o melhor avião do mundo para que a coisa... E a gente continue fazendo com que aquela estatística valha, né? E quem inventou o avião foi Santos Dumont, né? Embora alguns não digam isso, né? Então a gente vai
para a estatística nos ajudar a mostrar isso, tá? Eu acho que isso é muito importante, tá? E só voltando no que a Maísa comentou da apresentação portas fechadas ou não, só colocar, porque ela falou metade da história, né? Porque nas últimas, e como aqui é um bate-papo sobre organização, nas últimas 2 apresentações, entre aspas, a gente foi prejudicado na apresentação. Os juízes cobraram de nós informações que não seriam disponíveis e ele não precisava perguntar aquilo, né? Então, complica porque você quebra a estratégia da equipe e isso vai estar disponível. Depois do primeiro voo, todo mundo vai saber quanto o avião pesa. Mas a gente tem o direito de ter esse segredo até ter o primeiro voo, né? E mesmo no primeiro dia já saber uma coisa dessa, por exemplo, é complicado para a equipe. Então esse é o momento dessas discussões, então fica aí também a sugestão. Não acho que seja interessante fechar a apresentação, tá? Mas ter uma conscientização dos juízes que deve-se preservar o patrimônio das equipes, né? Eu acho que isso é importante. Não, é engraçado.